Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. É o que nós desejamos e com certeza é o que Deus mais deseja através dessa programação. Inclusive, se você que está nos acompanhando agora está vivendo um momento difícil na sua vida, precisa de orientação, anote aí, 11 35 73 3510, você pode mandar sua mensagem de WhatsApp, 11 35 73 3500, você pode ligar, como também pastoronline.com, plataforma digital onde nós temos pastores 24 horas em plantão para ajudar a todos aqueles que precisam. Eu tenho certeza de uma coisa, se você está acompanhando a essa programação é porque você precisa de auxílio. E Deus, por meio do que vamos apresentar para você aqui, vai mostrar que para o seu caso tem jeito. Inclusive, se você está passando por um momento de dívidas, sabe, de aperto econômico, fique ligado aqui nesse programa de hoje, quarta-feira, dia 24 de abril, porque vamos falar do que acontecerá nesta próxima segunda-feira no combate às dívidas. Vamos a uma matéria e eu volto já. Um dos piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. Ao final de fevereiro, pelo menos 293 mil pessoas engrossaram o grupo de pessoas desalentadas. Agora, 3 milhões e 700 mil pessoas com idade para trabalhar simplesmente pararam de procurar porque estão desanimadas. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação, participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Atualmente é dono de um quiosque e vende lanches na orla do Rio de Janeiro. Ele fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. Em janeiro deste ano, o ator Daniel Hertal, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados na ocasião. Ele começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu?
Infelizmente, a realidade de muita gente é essa. Uma realidade de perdas, de fracassos, de humilhação, de vergonha, de situação que às vezes aos olhos humanos parece impossível de se resolver. Mas pense comigo, Deus afirma na sua palavra que Ele vai adiante de nós. Sabe o que Ele faz? Ele quebra portas de bronze. Imagine uma porta de bronze, hein? Mas Ele quebra. Deus é tão forte e poderoso que faz isso. E Ele também despedaça trancas de ferro. Quem seria capaz de despedaçar com a sua própria força uma tranca de ferro? Só Deus é capaz de fazer isso. Por essa razão, nesse mês de abril, nós estamos passando pela porta e determinando que os caminhos se abram para você e diante de você não venha mais existir portas fechadas. Se você, minha amiga e meu amigo, está desempregado, endividado, vivendo momentos tão difíceis na empresa, no seu local de trabalho, talvez profissionalmente, você não está alcançando o sucesso desejado, você percebe que para os outros dá certo, mas quando a questão é você, no seu caso, tudo dá errado. Chega, é hora de dar um basta. Segunda-feira você tem a oportunidade de vir lutar. 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas no Pacto com Deus ao cair da tarde, 60 minutos de poder e o principal horário, 19h30, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Será, amigo, amiga, que assim como tantas pessoas que têm participado dessa reunião da prosperidade com Deus e têm alcançado grandes vitórias, elas têm vindo por acaso? Não. Se elas alcançam vitória, é porque realmente a palavra se cumpre e vai se cumprir na sua vida também. Vamos acompanhar esse testemunho via Skype. Olá, pastor. Olá para você que acompanha o nosso programa. Você já se perguntou por que trabalha tanto, mas não prospera? Como mudar essa situação? O Maxson, que está aqui comigo, passou por essa experiência e vai contar o que aconteceu. Olá, Maxson. Foi realmente isso? Olá. Passei por muito tempo da minha vida pensando que trabalhar demais e buscar em horas extras, às vezes sacrificando a minha família, eu poderia sair de uma situação em que eu estava vivendo, porque até trabalhava num emprego público que me dava uma certa condição, mas infelizmente eu passava por muitas situações difíceis, né? E na minha cabeça eu tinha que estudar, me esmerar, e aí também fiz muitos concursos e acabei viajando outras cidades para fazer provas e mais provas, mas sempre vinha aquela frustração e buscava na força do braço mesmo uma solução para dívidas, para situação difícil, mas tive momentos em que realmente eu precisei de ajuda de familiares, precisei de apoio para poder manter a minha casa, manter a minha família. Foram assim momentos bem difíceis, bem complicados e que realmente eu tive que tomar uma decisão, tive que mudar realmente aquilo que eu estava passando, já não aguentava mais. E por dentro, como é que você ficava sabendo que você tinha toda a condição, né? Trabalhava, mas não dava conta de pagar as despesas? Isso, por muitas vezes eu tive que pedir complemento de pagamento para poder manter ali tudo em dia, e às vezes era bem complicado porque era a questão de humilhação mesmo e uma situação que eu nunca imaginei passar. Então era vergonha em cima de vergonha. E o tempo passava e vinham as cobranças, vinham a questão da minha família que, querendo ou não, já se tornou um relacionamento ali abalado por viver aquilo, né? Então, teve um momento que eu realmente precisei da ajuda para poder sair daquela situação. Precisei de algo que realmente mudasse aquela história, aquela situação, porque já estava cansado. Eu já, pela força do braço, por achar que pelo conhecimento eu iria ser bem-sucedido, eu acabava me frustrando. E aí você conheceu o Congresso. Como foi a sua chegada no Congresso para o sucesso? Eu conheci o Congresso, já participava do trabalho da Igreja Universal, porém não colocava força nesse pacto no Congresso, que realmente foi ali onde eu vi a oportunidade. Eu tinha aquele dia que eu poderia buscar por isso. E através do Congresso, através do pacto
fazendo realmente uma aliança com Deus, os meus olhos foram abertos. Então, ali a minha mente começou a ver através dos testemunhos, através da palavra de fé que vinha do homem de Deus, uma direção, como sair daquela situação. E eu tinha um medo muito grande em empreender, tinha um medo grande em mudar, né? E mudar aquela mente que eu tinha de só querer e focar naquilo. E depois de assistir às palestras, de fazer o pacto com Deus, você teve essa visão, essa direção para mudar. O que foi que mudou na sua vida? Conversando com a minha esposa e a gente já buscando em Deus ali qual direção realmente seguir, e nós tivemos uma ideia que, assim, Deus foi realmente de Deus, porque nunca trabalhamos na área, foi algo assim novo, e que realmente a cada dia que se passava, aquilo se alimentava dentro da gente. Então a gente começou a estudar aquilo, a buscar, e viemos com a direção de Deus, e mesmo ali sem condição, né, de poder fazer aquilo, mas usamos do que Deus ele tinha a nos dar, que era a força, era a disposição. E aí agarramos essa oportunidade, corremos para poder realizar aquilo que Deus ele colocou no nosso caminho, né, que era a empresa voltada na área de lavanderia. Então, algo assim que para a gente foi novo, realmente totalmente fora daquilo que eu trabalhava. Então, foi uma experiência e uma situação assim bem desafiadora para mim. Além da empresa, quais foram as outras conquistas? Graças a Deus, através do pacto, na aliança ali, no congresso toda segunda-feira, nós abrimos a nossa lavanderia, uma lavanderia autosserviço, onde nós podemos proporcionar, além de um serviço rápido ali para os clientes, né, que utilizam o serviço, nos dá a possibilidade também de outros negócios. Então, assim, foi algo realmente que nos deu essa visão. Então, abrimos a nossa empresa, tínhamos que abrir e não tínhamos ali o veículo, às vezes fazíamos um serviço ali de atendimento ao cliente sem condição, então Deus nos abençoou, conseguimos o veículo para poder dar o suporte também, e Deus ele tem nos aberto a visão para outras e outras coisas. Hoje você realmente vê a prosperidade na sua vida. Através do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele nos revelou. Então, assim, foi algo que foi acontecendo, o ponto, todo o processo. Então, assim, foi tudo dirigido pelo Espírito Santo. Então, coisas que nós, aos olhos humanos, não conseguíamos enxergar ou ali não tinha coragem, o Espírito Santo nos fortalecia, nos dava a direção e o direcionamento ali realmente para que aquele negócio viesse a dar certo. E graças ao Espírito Santo, a palavra de Deus foi nos revelada. Markson, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço em poder compartilhar e ajudar outras pessoas, que através do Espírito Santo é possível tudo o que crer. Muito obrigada. E se você também quer a prosperidade de verdade na sua vida, faça como Markson, participe do Congresso para o Sucesso. Voltamos ao estúdio com o senhor. A garantia de uma mudança de vida é a aliança com Deus. Ter um pacto com Deus garante a você uma vida de sucesso. Muitas pessoas que têm firmado um pacto com Deus têm alcançado essa vida abençoada. E por que não pode acontecer com você o mesmo? Nós vamos acompanhar agora testemunhos de pessoas que firmaram uma aliança com Deus e alcançaram grandes respostas. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou, as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus?
Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus, é o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira tá aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena. Sim, Senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Neuza. Dona Neuza, como era e como está hoje? Como eu vim de São Paulo, eu trabalhava em padaria, eu era gerente de padaria, então é um cargo difícil de achar aqui, né? E eu procurei, dava vários currículos, não achava. Aí Deus me deu a direção de fazer marmitex, assim, em residência, assim, cozinhar, fazer congelados. E deu muito certo. Aí nunca mais faltou trabalho para mim, pastor. Eu tenho clientes, assim, um fala para o outro, assim, referências, ótimas referências, e nunca mais faltou. E de lá para cá as portas sempre abriu, sempre deu tudo certo. Quer dizer, aquela situação lhe deu uma direção. Veja que muitas vezes é na dificuldade que Deus dá uma direção para você e você segue aquela direção e as coisas acontecem de forma positiva. Então, o que parecia para o mal, no final das contas, serviu para o bem, né? Sim. Vale a pena perseverar. Vale a pena. Para o continua. Continua, sim. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. O que aconteceu, João? Pastor, foi a primeira vez em muitos anos que eu provei a palavra de Deus como fui ordenado, né? Segunda-feira passada eu estive aqui e o Senhor disse, olha, quando você chegar na empresa, falou com todos nós, né? Quando vocês chegarem na sua empresa, na sua casa, abre a Bíblia em cima da mesa e coloquem a mão nessa palavra de Malaquias 18, que verás da diferença daquele que serve e daquele que não serve, do ímpio e do justo. E nisso, cheguei na loja, e aí fiz as coisas, né? Preparei, nada de pedido, nada de gente chegar para comprar. Na hora que eu botei, aí eu me lembrei, primeiro eu fiz uma oração, depois eu me lembrei, quando eu botei a mão, que eu disse, Senhor, está escrito que o Senhor vai fazer a diferença na vida do que serve e do que não serve. Olhe para a minha vida, Senhor. Olhe para o meu esforço. Pastor, foi instantâneo, velho. Na hora que eu botei a mão, que eu orei, que eu acabei, que eu olho para o celular, os pedidos. Gente entrando na loja. Eu estou dizendo que foi instantâneo. Não é negócio de demorar 5, 10 minutos, não. Na hora que eu parei, pronto, chegou uma mensagem, um cliente chegou, e aí pronto. No outro dia também. No outro dia também. Na quarta também. Na quinta também. Rapaz, eu provei, eu provei e vi acontecer. Aí, na mesma segunda-feira, eu já comecei um curso que já tinha um tempão para eu fazer. E minha mãe, rapaz, faça o seu curso, faça o curso que eu disse para o senhor. E fiz o curso a semana toda, concluí sexta-feira. Na mesma sexta-feira, eu ganhei 50% de uma bolsa na Estácio para começar a fazer a faculdade. Na hora que eu cheguei aqui, a mulher da Estácio mandou a mensagem para mim fazer a matrícula. E eu vou fazer gastronomia na Estácio. Eu ia pagar 950, só vou pagar 220. É brincadeira. Olha, e isso é incrível, porque eu provei. Não tem como ninguém chegar para mim e dizer que não funciona, sabe? Porque eu provei. Olha, eu chamei meus filhos e minha esposa, eu disse, rapaz, vem aqui que eu tenho um testemunho para falar para vocês. Eu botei a mão. Sabe por que a gente está vendendo? Desse jeito. Sabe por que as coisas estão acontecendo assim? Porque eu estou provando a palavra de Deus. E é verdade, não tem. Pastor, eu venho sonhando, na minha família todo mundo é formado. E eu sou o único que não fiz faculdade. E só foi eu firmar o pacto, essa é a terceira segunda-feira. De 3 segunda-feira o negócio está desenrolando, pastor. Desenrolando de um jeito extraordinário. Então, obedecer, ser fiel e praticar. Vai arrebentar. Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o seu nome? Priscila. Priscila. Conta o que aconteceu. Bom, pastor, segunda-feira eu vim aqui à frente e o pastor falou, quem tem uma causa na justiça, levante a sua mão. Eu levantei a minha mão e disse para Deus, Deus, eu não tenho uma causa na justiça.
Daí a voz saiu do altar e disse assim: teu cunhado. Daí eu comecei a orar por ele. Comecei a clamar que ele tem uma causa muito grande na justiça. Comecei a orar. Quando eu saí daqui da igreja, eu falei com eles lá em casa e contei o que tinha acontecido aqui no altar. Isso na segunda, né? Chegou na quarta-feira, o advogado dele liga e disse para o meu cunhado: a tua causa você ganhou, já saiu. Só que tu tens duas escolhas: ganhar os 70% agora em mãos, que está na tua conta, ou esperar 100% daqui 6 meses que tu vai ganhar os 100%. Ele disse: não, eu vou esperar os 100%. Eu falei com ele, daí na outra semana falei com ele, eu perguntei: Cristian, a tua causa estava há quanto tempo? Ele disse: 2 anos. Eu disse: meu Deus, em 2 dias, Deus fez acontecer. Bem forte para o nosso Deus. Carla, o que aconteceu de segunda-feira passada? Eu sempre fiz a corrente de segunda-feira. E uma semana anterior eu estava pensando em parar de fazer. Eu faço outras, né, também. E aí eu não ia mais vir. E como ia vir a Semana Santa, eu falei: não, quer saber, eu vou botar toda a minha força agora que está perto, né, do propósito de fazer a semana toda. E aí chegou na segunda-feira, eu sempre ia à noite. Eu falei: não, eu vou pelo menos de dia, porque meu dia era muito corrido. E aí eu cheguei na reunião aquele dia, o senhor fez o propósito da Bíblia, de chegar todo dia. E o que me chamou a atenção foi que o senhor falou assim: se você chegar em casa hoje e não fizer, não vale de nada esse propósito. E eu entrei, cheguei a largar minha bolsa, assim, não, mas eu tenho que voltar. Eu disse: eu vou fazer esse propósito. Eu falei assim, porque tem que haver uma diferença. Eu também não vou ficar vindo o ano todo na corrente segunda-feira e não ver diferença. E, assim, no longo dos anos teve uma diferença, mas ficou estagnado. Mas eu vi também que era eu que estava estagnada na reunião. Eu só vinha, assistia, ouvia, mas já não estava mais botando em prática tudo que era ensinado. E, naquele dia, eu decidi fazer aquele propósito. Eu falei: meu Deus, tem que haver uma diferença. Tem que haver a diferença daquele que serve e que não serve. Eu não aceito passar mais um ano, né, fazendo a corrente, servindo ao Senhor, usando toda a minha fé e continuar do mesmo jeito. Se era eu o problema, então hoje vai ter que ser diferente. E aí eu tinha um projeto que estava guardado. E depois desse propósito, eu peguei esse projeto e liguei para uma pessoa no Rio Grande do Sul e comentei com ela sobre o projeto. Falei: olha, eu estou com um projeto assim, assim, assado, e eu preciso de uma parceria. Alguém que esteja disposto a fazer isso comigo. Porque era um projeto que não dá para fazer sozinho, né? E ela também é da fé, e ela falou assim: olha, eu precisava de alguém porque eu também tenho isso em mente e não consigo fazer sozinha. E aí eu falei bem assim, então tu tem até segunda-feira para me dar uma resposta, ou é sim ou é não. E eu creio que é de Deus, eu falei para ela. E aí daí eu orei ontem de noite, né? Quando eu cheguei também da igreja, eu cheguei, fiz o propósito, falei: Deus, tem até amanhã de manhã para me responder. Eu não aceito chegar segunda-feira na reunião e eu não ter uma resposta, porque era essa semana. E aí ela me ligou e falou assim: Jana, contrato fechado, pode vir dia 5 que nós vamos assinar e vamos começar a botar em prática esse projeto. Você está vendo? Bem forte para o nosso Deus. Quando o socorro tarda, a demora pode ser fatal. Cobranças, ordem de despejo, ameaças de credores a todo momento. Uma pressão terrível que não dá trégua em nenhum instante. A escassez de recursos e as portas fechadas trazem a sensação de impotência e uma pergunta que insiste em atormentar os pensamentos. Onde encontrar uma resposta rápida e eficaz, capaz de reverter este quadro de fracasso? Somente a intervenção de um poder supremo pode trazer o escape e a resposta urgente que você tanto necessita. Por isso, nesta segunda-feira, 22 de abril, o dia da providência divina para todos que precisam de uma resposta urgente na vida financeira. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus, no maior congresso de prosperidade do mundo. Deus é grande, não é verdade, meu amigo e minha amiga? Olha como Deus é poderoso.
essa pessoa estava numa situação muito difícil, mas Deus se manifestou. Deus quer se manifestar na sua vida também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não age da seguinte forma: a esse eu abençoo, a esse eu não fui com a cara, não gostei e não abençoo. Não, Deus não age assim não. Deus é por todos, mas nem todos são por Ele. É ou não é verdade? Deus abençoa, quer abençoar a todos, mas nem todos estão dispostos a fazer o que é preciso para que Ele, então, manifeste-se na vida destas pessoas, fazendo o que, graças a Deus, outras pessoas têm visto. Mas você pode provar disso também. Basta tomar a mesma atitude. Se programe, coloque dentro de você, quando eu chegar segunda-feira, aí na Universal, receber a aliança do pacto, e se você não tem, você vai receber. Se você tem, você não pode esquecer de trazer, porque esse ano de 2024 tem que ser o ano da virada na sua vida financeira. Mas essa virada, quem provoca é você. Nós vamos agora esse intervalo falando sobre esse pacto com Deus e eu volto daqui a pouco. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Prosperar, é claro que Deus deseja que isso aconteça com você. Mas a maior riqueza do ser humano não está nos bens que possui, mas sim uma vida cheia da presença de Deus. A maior riqueza que você pode ter é o Espírito Santo, e eu garanto para você, recebendo o Espírito Santo, você recebe direção, orientação. O Espírito Santo ajuda você até saber administrar os seus ganhos. É verdade. Olha só como Deus ele trabalha, né? Deus é muito bom, mas poucas pessoas entendem e valorizam isso. Mas hoje, quarta-feira, nós estaremos dando continuidade ao estudo falando sobre o fruto do Espírito Santo, as suas 9 manifestações, e através da paz que ele dá àqueles que o recebem, você pode passar pela luta que for, enfrentar a adversidade que for, mas dentro de você, esta paz lhe dá a segurança e a certeza de que Deus é contigo. Esteja conosco logo mais, 7, 10, meio-dia, 15 e especialmente 19 horas, Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida.